Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradecer a vocês estarem aqui nessa noite tão fria, né? E vocês vieram mostrando, vocês não sabem como está relacionado com o tema de hoje. Mostrando a disciplina e o comprometimento que vocês têm com vocês mesmos de estarem a cada dia um pouco melhor, né? Afinal, a evolução, a gente sabe, não dá saltos. Então, a cada dia, a gente vai melhorando um pouquinho. Então, o fato de vocês terem vindo hoje, aí chega amanhã ou depois, no fim de semana, você vai comentar com alguém, não, porque eu fui lá no final de semana. Quinta-feira, aquele frio. Aí essas pessoas que não tinham ido em lugar nenhum, estavam lá assistindo televisão, novela, notícia ruim, né? Vão ficar pensando, poxa, eu poderia ter ido também. Então, aquilo que a gente faz imediatamente para nós, vocês não podem fazer ideia a repercussão que isso pode ter com as outras pessoas que vocês conhecem, né? Então alguém mandou mensagem, lógico, vocês estão aqui, não vão responder, e aí você fala, eu estava lá na CREU, estava assistindo uma palestra. Imediatamente isso remete e quem está lá do outro lado pensa, puxa vida, né? Eu preciso ir, eu preciso fazer alguma coisa. Então às vezes dispara, né, uns alertas para outras pessoas. Assim como uma pedra, quando você joga uma pedra no lago, eu adoro aquela brincadeira de você pegar e jogar pedra assim no lago, forma aquelas ondinhas, e às vezes uma pedra pequena, mas a ondinha vai até a borda do lago. Assim que acontece conosco. Então o trecho de hoje é um trecho belíssimo da Bíblia, do Evangelho, segundo Marcos. Marcos é o segundo evangelho que tem no Novo Testamento. É o mais curto. O mais curtinho deles, tem 16 capítulos somente, mas nem por isso é menos importante, né? Ele conta fundamentalmente sobre a vida de Jesus, a vida rotina, fala sobre os milagres, né? Antes de falar da frase, é importante a gente entender o contexto, quem escreveu, né? E qual que é a finalidade? Marcos descreve Jesus como alguém espetacular, uma coisa assim, né? Ele estava apaixonado por Jesus, e na descrição dele assim, ele é desse jeito, é incrível, apaixone-se também por ele, por essa pessoa incrível, olha o que ele faz, olha o que ele fez. Então é feito com muito coração, com muita emoção, esse evangelho, apesar de tão curtinho, o evangelho de Marcos. Lembrar que ele, assim como outros discípulos, né, ele não foi discípulo direto, ele foi discípulo de Pedro, na verdade, tá? Eles tinham entre 20 e 20 e poucos anos. Então eles eram muito jovens, né? É só a gente lembrar quando a gente tinha, tem às vezes um ou outro por aqui, mas quando a gente tinha 20, 20 e poucos anos, o que a gente tinha na cabeça, né? Meu Deus, que planos a gente fazia, as nossas escolhas, né? Então imagina, eles com 20, 20 e poucos anos, eles escolheram seguir Jesus. E assim perambularam junto com ele, de aldeia em aldeia, ouvindo, preparando, né, para que a população também pudesse aprender com os ensinamentos de Jesus. E aqui esse trecho, que é assim, o título do capítulo 89 do livro Fonte Viva é Em Nossa Marcha. E o trecho escolhido da Bíblia é assim: O que queres que eu faça? Perguntou Jesus a um cego. E ele respondeu de pronto: eu quero a visão. E aí, eu quando li a primeira vez, muitos anos atrás, né, esse trecho na Bíblia, eu não entendi. Eu falei, mas por que Jesus perguntou? Se o cara era cego, é claro que ele ia querer a visão, né? Mas isso aqui serve para a nossa reflexão. Por quê? Porque às vezes quando a gente pede alguma coisa para Jesus, para Deus, às vezes a gente não pede bem pedido. Às vezes a gente pede assim, eu quero aquele emprego. Errado. Wrong. Não é certo, podia ser. Eu quero aquele emprego, se for bom para mim e se for bom para a empresa. Aí eu quero aquele emprego. Eu quero viajar, se for bom para mim e se for bom para as outras pessoas que vão viajar junto comigo. Esse é um outro tipo de pedido.
Eu quero ganhar na Mega Sena. Todo mundo que aposta quer ganhar na Mega Sena, certo? Senão não tem gente que aposta nem ligo. Tá bom. Não, você pode apostar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar na Mega Sena, se for bom para mim e para minha família. Eu quero. Senão não. Porque na nossa marcha, agora vamos entrar aqui nesse capítulo, nós dependemos das nossas escolhas. Todos os dias. Nós somos hoje reflexos das nossas escolhas do passado. E as escolhas de hoje vão direcionar o nosso futuro. Então aquela coisinha, aquela frasezinha bem antiga que acho que só as avós falaram, talvez os avós, quem semeia bem escolhe tempestade, não poderia ser mais verdadeira. Quem semeia discórdia em todos os lugares vai ser uma pessoa querida. Vamos querer convidar para almoçar, tomar um cafezinho, ficar junto, viajar com essa pessoa? Claro que não. Lógico que não. Né? E isso, fazendo um trocadilho com aquela outra frase, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, aqui eu digo ao contrário. Diga-me quem és que eu direi com quem andas. Quer dizer, quais suas companhias espirituais. Porque na nossa marcha, e todos nós que estamos num planeta de expiação e provas, gente, é óbvio que vai ter problema todos os dias. Desafio todos os dias, maior, menor. Lógico, nós estamos aqui para passar de ano. Toda escola não tem exame, às vezes bimestral, semestral, anual, tem recuperação e tal. Então nós somos alunos repetentes. Todos que estão aqui no planeta Terra, nós somos alunos repetentes. Daí Deus deu uma outra oportunidade. Não, coitadinhos, eles ainda não estão fazendo as escolhas muito boas, tal. Vamos lá, vamos oferecer uma nova oportunidade. Né? E nessa nova oportunidade nós estamos aqui. Só que o problema é que às vezes a gente acaba saldando algumas dívidas das vidas passadas, mas fazendo outras dívidas, né? Também acaba fazendo outras dívidas. Por isso que a forma com que a gente leva a nossa vida, assumindo a responsabilidade por ela, faz com que a vida seja muito mais interessante, extremamente interessante. Né? Então aquela história, ai, Deus não foi justo comigo, ai, por que comigo? Gente, acreditem, Deus é justo, justíssimo. É o mais justo que a gente pode conhecer. O plano de Deus é muito melhor do que o meu plano, do que o seu. Então, quando a coisa não rola do jeito que a gente imagina, pensa sempre assim, a primeira coisa, ao invés de se rebelar, pensar, o plano de Deus é melhor do que o meu. O plano de Deus é melhor do que o meu. E não está saindo, né? Não tem muito jeito que o microfone está saindo. Vamos ver. Nada. Só que não sai lá atrás. Eu sei. Mas não está funcionando? Não tem. Ele começa, mas depois ele. Acho que a pilha que está fraquinha. Será que não dá para trocar? Então, o que acontece? Todos nós enfrentamos desafios nas nossas vidas. Então, quando a gente olha, quando alguém olha assim, sei lá, uma mulher muito bonita, num carro Mercedes, último tipo, motorista, carro blindado, nossa, eu queria ter uma vida carreira. Será? Será mesmo? Quais seriam os desafios dela? Porque a prova da beleza e a prova da riqueza são as provas mais difíceis a serem enfrentadas. Por quê? Muito simples, gente. Prova da riqueza. Quem é extremamente rico, toda pessoa que se aproxima perto de uma pessoa extremamente rica, até para encontrar, estar interessada no quê? No dinheiro. Ou naquilo que aquela pessoa pode oferecer. É muito complicado você não ter um amigo sincero, um relacionamento sincero por você. Opa. Um amigo sincero por você. Um relacionamento sincero, já pensou? E a prova da beleza é igual. Alguém que seja extremamente bonito. Homem ou mulher. Quem se aproxima, é inegável que vai se aproximar inicialmente atraído por aquela beleza estonteante. Depois pode desenvolver outros sentimentos, mas são provas muito difíceis. Inclusive até o Kardec fala que a prova da riqueza é mais difícil do que a prova da pobreza.
Porque a prova da pobreza, gente, o cara tá tão na lona, a coisa tá tão ruim, que ele só pode melhorar. É mais fácil ele conseguir, pelo esforço, pela dedicação, e aqui e lá, e vai adquirindo, né, qualidades, virtudes humanas. Enquanto que essas outras situações, tanto da beleza extrema como da riqueza extrema, quando uma pessoa muito rica, qual que é a facilidade? Se tornar um déspota, um tirano, tratar mal as outras pessoas, fica mais fácil isso acontecer. Luxúria, gastos às vezes que poderiam se usar para benefício da população, um percentual ainda que fosse para doação, mas a pessoa fica, né, quer guardar tudo para si, se envolvendo o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são imperfeições humanas a serem combatidas. Então, na nossa marcha, a gente tem essa escolha, esse poder de escolha, de achar que Deus é culpado de tudo, tantas coisas boas quanto aquilo que não é tão bom, ou nós assumimos a responsabilidade. Pô, já que tem esse desafio, eu vou enfrentar. Eu não gostei, não foi legal, mas eu vou enfrentar. Não se rebelar. Porque a resignação, resignar também as pessoas entendem às vezes de modo errado. Resignar parece que a pessoa não vai fazer nada, né? Não. Resignar com a situação, mas lutar para vencer aquele desafio. Muito diferente. E a gente tem que compreender que os desafios estão... Todos nós passamos por isso que tem aquele capítulo que eu amo de paixão, que é Bem-aventurados aflitos, né? Que tem no Evangelho. Porque somos todos nós os aflitos. Todos nós temos nossos momentos de tribulação. Todos nós temos as incertezas do que fazer em determinado momento. Então, porque nós estamos nesse planeta de expiação e provas. Uma vez, uma mulher que trabalhava junto com o Chico, ajudava a limpar, a colocar as cadeiras, ela ia todos os dias no centro, lá onde o Chico trabalhava. E ela chegou, Chico, eu quero falar com você, porque eu estou com 5 problemas de saúde, problema de dinheiro, minha casa está caindo, meu marido perdeu o emprego, meu filho perdeu a mulher, o cachorro mordeu o vizinho, quer processar a gente, enfim, tinha problema de toda a natureza. E ele ouviu pacientemente. Isso já é uma coisa para nós também, que já é o primeiro desafio, né? Ouvir outra pessoa pacientemente, no ritmo dela. Geralmente a gente quer dar uma aceleradinha, assim, né? Carro de leve e tal. Aí ele ouviu, tá? E ela, e aí? Ele falou assim, aí é o seguinte, pode ser tudo isso expiação ou prova. Se for expiação, suporte isso com elegância. E se for prova, suporte tudo isso com delicadeza. Vamos tomar um café? Então, olha o ensinamento, que a pessoa estava revoltada. Como que ela, que trabalhava no centro, estudava tanto e tinha vários problemas em vários setores da vida dela e da família próxima dela. A vida dele mesmo foi pautada por muitos desafios pessoais, né? Então, a gente tem que até encarar quando alguma vez alguém que é pai, ou mãe, ou irmão, ou filho, enfim, que tem alguém com autismo, que eu ultimamente tenho tido bastante, ou que tem alguém especial na família, o que você daria, imagina que vocês estão numa empresa, para quem vocês dariam uma tarefa muito difícil de ser feita, para o melhor funcionário, certo? O mais competente, correto? Deus escolhe a mesma coisa. Ele fala, vamos escolher aquele casal que é super, hiper, mega amoroso. E lá, uma criança com autismo, ou uma síndrome de Down. Então, os pais são escolhidos para essas missões especiais. De modo geral, esses pais já concordaram com isso no plano extrafísico, antes de a criança encarnar. Então, ao invés de, quando acontece uma situação dessa, a gente fala, coitado dos pais, é o contrário. Os pais que têm essa missão, é uma missão especial dada por Deus. Poucos são os escolhidos para essa missão tão difícil, que é amar uma criança. Imagina, vocês têm aquela expectativa, né, de tudo perfeito, tudo maravilhoso, e a criança
o pouco que ela poderá retribuir em comparação com outras crianças normais, vamos dizer, ditas normais. Então a gente tem que ter esse outro entendimento. E não é brincadeira de poliana não, que é bem diferente, mas é entender a escolha que Deus faz. Por exemplo, a escolha para que haja um filho muito diferente de toda a família. Escolhas diferentes, não importa quais. Por que acontece isso? Testar a tolerância da família. Testar a persistência da pessoa, do jovem ou da jovem. Mas também é para testar quão poderosa essa família no sentido de amorosidade, benignidade, docilidade, humildade, em aceitar que um filho ou uma filha é diferente de você. E amar profundamente. E só para finalizar, na época de Moisés, a visão que se tinha de Deus era aquele Deus terrível, né? Que exigia sacrifícios, às vezes até o primogênito era sacrificado para agradar a Moisés. Quando veio Jesus, outra história. Ele traz o quê? Ele traz o amor, a tolerância, né? A compreensão, a misericórdia. Ele traz um Deus assim. E um Deus justo. Primeira coisa, Deus é justo. E a gente, partindo desse pressuposto, a gente pode fazer melhor as nossas escolhas e as nossas reações aos desafios que nos atingem todos os dias. Muito obrigada.